No exercício de número 106, tem alguns itens que é para verificar se são operações associativas ou não. E essas operações estão definidas sobre Z cartesiano Z. Então, os elementos desse conjunto são pares de números inteiros, tá? E é para verificar se é associativa ou não. Eu escolhi o item D aqui. As outras também, a parte da verificação é tudo semelhante a essa, para verificar isso aqui. Então, para associatividade, lembre-se que precisamos de 3 elementos genéricos que representem quaisquer outros elementos do conjunto. Aí a gente vai conseguir verificar a associatividade com eles. Olhando aqui, a gente tem 2 pares, ó. Vamos então pegar os 2 que tem aqui, genéricos, e mais um ainda. Então vamos colocar assim, ó, sejam AB, CD e F. Então, 3 pares pertencentes a Z, cartesiano Z. Agora a gente tem que verificar se essa operação é associativa. Então, vamos fazer desse jeito aqui, ó. O composto de AB com CD. Isso aqui operado com esse outro par, o EF. Vamos ter que fazer isso e verificar se isso aqui é igual a isso aqui, ó. Que é o par AB operado com esse composto aqui de CD com EF. Se isso aqui e isso aqui forem iguais para quaisquer par de números em que o primeiro e o segundo elemento são inteiros, então a operação é associativa. Observe que essa operação aqui, da forma como que ela foi definida, com essa bolinha aqui, ela pega e o primeiro elemento de cada par vai ser a soma, aqui a soma usual mesmo, do primeiro elemento do par que está à esquerda, mais o primeiro elemento do par que está à direita. E depois da vírgula aqui, que é o segundo elemento desse composto todo, vai ser o produto, que vai pegar o segundo elemento do par à esquerda e o segundo elemento do par à direita, ó, B vezes D. Então essa regra a gente vai ter que seguir aqui em todos os casos aqui. Sempre que a gente fizer essa operação aqui, ó, bolinha, em todos os casos a gente vai ter que seguir essa regra. Então, fazendo aqui, ó, a gente vai fazer sempre primeiro o que tiver, aqui no caso tá entre colchetes, eu coloquei, poderia ter colocado parênteses mesmo aqui também, mas eu preferi colocar entre colchetes para ficar mais destacado. Então, operar o par AB com CD. O composto de AB com CD é como está definido aqui, a gente só pegar do jeito que está ali, ó. Que seria o A mais C. E aqui é B vezes D. A adição usual, multiplicação usual. Isso aqui é tudo isso que está entre colchetes, calculamos. Agora repete isso que está aqui fora. Agora, nós vamos seguir a regra da operação de novo. Agora, sendo que esse aqui é o termo à esquerda e esse aqui é o termo à direita. E vamos calcular então esse composto. De acordo com a regra, é o primeiro aqui mais o primeiro aqui, ó. Tá vendo? O primeiro mais o primeiro. Nesse caso, então, é A mais C
mais o primeiro daqui, que é o E. Aqui eu nem preciso colocar entre parênteses o A mais C para somar com E, porque aqui a gente sabe que a gente pode colocar a adição de 3 números ou até mais números inteiros assim, porque a adição usual nos números inteiros ela é associativa. Então, eu posso escolher se eu somo A com C primeiro ou C com E primeiro, tanto faz. Então, eu posso também escrever os 3 números assim, sem problema nenhum. Por quê? Porque aqui dentro é a adição nos números inteiros que é associativa, tá? Agora, aqui depois da vírgula, pela regra, é o produto do segundo aqui pelo segundo aqui, ó. Então, o segundo aqui nesse caso está sendo BD, então é BD, vezes o segundo daqui que está sendo F. Eu posso usar a justaposição e ao invés de colocar o pontinho aqui para multiplicar, só colocar assim, ó, BDF também, porque a multiplicação nos inteiros é associativa, tá? Então, eu não preciso fazer isso aqui, é BD, que é o que já tinha, vezes F. Se eu não soubesse que era associativa, eu teria que fazer assim, tá? Mas nesse caso, eu já posso colocar BDF direto. E não preciso usar o pontinho da multiplicação usual também, posso colocar a justaposição, que é simplesmente colocar todos os termos juntos assim. No caso, os fatores aqui, né? É a questão de nomenclatura, termos, fatores. Lembrem-se que quando a gente tem um composto de A com B, se essa operação aqui for adição, então a gente aqui chama isso aqui, ó, esses de parcelas ou de termos também, e aí isso tudo aqui a gente chama de soma. Mas se for a multiplicação, aqui a gente chama de fatores, fator à esquerda, fator à direita, e tudo isso aqui a gente chama de produto. Essa questão de composto, vocês veem que eu gosto de falar composto aqui nas operações e tal, que é uma operação genérica. Né? A operação genérica, então, é o composto de um com o outro. Agora, se você já sabe que é a operação usual, você sabe que é o composto aqui, nesse caso, é a soma, nesse caso, é o produto. Esse outro caso aqui, ó, A elevado a B. O composto é a potência. Tá? E assim vai, tem várias outras operações, a gente chama o composto com outros nomes de acordo com a operação. Tá, não vou cansar vocês muito com essa questão de composto, aí vamos direto para isso aqui agora. Tá, isso aqui deu esse resultado. Agora vamos calcular então isso aqui. Isso que está aqui fora a gente só repete. Agora aqui, eu deveria ter colocado parênteses logo aqui, porque eu não vou precisar mais dos colchetes, que eu já vou fazer a operação dos dois aqui. Então eu vou colocar parênteses. Aqui. O composto desses dois pares vai ser calculado com a mesma regra lá da operação. Então, é a soma dos dois primeiros aqui, o produto do segundo elemento de cada par. Agora, é fazer a operação desse par com esse par. Novamente, obedecer a regra da operação, onde aqui é o primeiro elemento e aqui é o primeiro elemento desse. Então, a soma dos primeiros elementos, A mais essa soma aqui, que é C mais E. E aí depois aqui é o produto do segundo elemento aqui com o segundo aqui. É o B vezes DF. Aqui e aqui deu o mesmo resultado. Então, esse par aqui é igual a esse par aqui para quaisquer
A, C, E, B, D, F, números inteiros aí, esses dois pares vão ser iguais, ó, eles são idênticos, não tem nada diferente de um com o outro. Portanto, a operação, aí coloca o símbolo da operação, é associativa. A questão 132 tem cinco itens. Em cada item é para fazer a tábua da operação estrela. Nesse item A, o conjunto E é 1, 2, 3 e 6. 4 elementos. E a operação estrela é definida da seguinte forma. Vai calcular o máximo divisor comum do termo à esquerda com o termo à direita, tá vendo? De x e y. Para construir a tábua, você coloca o símbolo da operação aqui. Aqui tem os 4 elementos, então essa tábua vai ter que ter essas 4 colunas assim, com 1, 2, 3 e 6, os 4 elementos. E 4 linhas aqui, que devem ser preenchidas também. E aqui 1, 2, 3 e 6. Essa coluna aqui ó, é chamada de coluna fundamental, e essa linha aqui que já está preenchida de linha fundamental. Precisamos fazer das outras agora, calculando o máximo divisor comum. Olhamos primeiro para o elemento que está aqui e depois para o que está aqui. Ó. Primeiro a gente olha para os elementos da coluna fundamental e vai lá e faz a operação com o elemento da linha fundamental. Apesar de que no máximo divisor comum tanto faz, assim, né? Mas aqui, que número que a gente coloca aqui? O máximo divisor comum entre 1 e 1, que é o próprio 1. E nesse caso aqui, ó, é o máximo divisor comum entre 1 e 2, que vai ser colocado aqui. 1 também. E aqui, o máximo divisor comum entre 1 e 3, aqui entre 1 e 6. 1 e 1. O máximo divisor comum entre 1 e qualquer número vai ser sempre 1. Independente dos números que tivesse aqui, essa linha ia ter 1. Aqui, 2 e 1. Qual é o máximo divisor comum? 1. Entre 2 e 2, qual é o máximo divisor comum? 2. E assim por diante. Você vai preencher toda essa tabela aqui, no caso essa tábua, fazendo o máximo divisor comum entre os números, tá? A questão 106, deixa eu ver se precisa fazer outra coisa. Não, só isso mesmo, só construir a tábua. Então vocês terminam de construir a tábua aí só calculando o máximo divisor comum. No exercício 139 é para completar a tábua de uma operação aqui. E nesse caso essa operação aqui ó, é a composição de funções, tá? Então, aqui, isso aqui já é dado lá no exercício. E agora tem que preencher aqui dentro. Como que a gente vai calcular a composição de funções? Por exemplo, o que é que vai ser colocado aqui? Ó? Vai ser a composta de F1 com F1. E aí, aqui tem a regra F1 de x igual a 1 sobre x. Então, a gente vai calcular isso aqui em x. Igual. Para fazer a composição de funções, vocês já devem ter visto isso. É a função, aqui as duas são iguais, né? Mas no caso, você calcula primeiro a que está à direita aqui, F1 de x, e depois você calcula essa que está à esquerda no resultado que deu da direita. Então, F1 de F1 de x. Aí, calculando isso aqui, a gente vai ter F1, ó, permaneceu o que está aqui. Agora, isso aqui que está entre parênteses, F1 de x, é 1 sobre x. Agora, a gente vai pegar e calcular F1 de 1 sobre x. Agora, esse 1 sobre x aqui vai fazer o mesmo papel que o x fazia aqui. Então, nesse caso, a gente vai usar essa regra para colocar esse 1 sobre x, isso tudo aqui, como se fosse aquele x. E então, nesse caso,
a regra fala o seguinte, que a gente tem que pegar o elemento que está aqui dentro do parêntese e colocar no denominador e 1 em cima. Então, a gente já faz a fração aqui, coloca o número 1 em cima e o que está dentro dos parênteses aqui a gente vai colocar no denominador, que nesse caso é a fração 1 sobre x. E aí, a gente calcula isso aqui, 1 dividido por 1 sobre x. Aqui pode usar aquela regra, né? Que é uma divisão aqui. E você pode fazer simplesmente assim, ó. É o número 1 vezes o inverso daquela fração ali, ó. Porque, lembrem-se o seguinte, ó. A divisão de A por B é a mesma coisa que A vezes o simétrico de B. Nesse caso aqui, é uma operação de multiplicação, o simétrico seria o inverso, que é 1 sobre B, tá? A fração a gente pega e inverte. Pode usar também essa noção aqui, ó. Pensar que é uma fração dividida por outra, que seria 1 sobre 1 dividido por 1 sobre x. Isso aqui seria a de cima vezes o inverso da de baixo, tá? Que de qualquer forma dá x. Então, isso aqui é x. Aí a gente olha o seguinte, aqui não é preenchido assim, ó, com x, com essas coisas, é preenchido com as funções. Lembre-se que é uma operação interna, que a gente fala assim, a operação sobre o conjunto, é uma operação interna no conjunto, que pega elementos do conjunto, opera eles e leva a elementos do mesmo conjunto ainda. No caso que a gente operou F1 com F1, o resultado disso vai ser um elemento desse conjunto E. Qual é o elemento desse conjunto E que corresponde a x? Ó? A gente olha aqui, é o F4. F4 de x é igual a x. Então, o resultado do composto de F1 com F1 é x. É x, que na verdade é F4 de x. Ó. F4 de x é x. Então, a gente preenche aqui com F4. Compensa fazer mais um, vou fazer mais um aqui, F1 com F2 aqui para ajudar também. Vai fazer então F1 composta com F2. Aliás, aqui se diz assim, F2 composta com F1, ou se não, a função composta de F1 com F2 aqui. Mas só é lembrar que calcula primeiro o que está à direita. Então faz F1 de F2 de x. Calcula primeiro essa F2 de x, tá? Preserva aqui F1. Agora, F2 de x é menos x. Então, a gente vai aplicar essa F1 em menos x. Vou colocar embaixo aqui. F1 de menos x, ó. F1 leva um elemento em 1 dividido por ele, né? Como aqui está menos x, então, 1 dividido por esse menos x. E a gente pode reescrever isso aqui como menos essa fração, 1 sobre x. É a mesma coisa que isso aqui, tá? Aí a gente olha aqui, ó. Qual dessas funções que corresponde a isso aqui? No caso, F3, ó. Isso aqui é F3 de x. Então, o composto de F1 com F2 é F3. E assim você vai preenchendo todos os elementos ali. Aí, neste mesmo exercício aí, vai ter uns, após preencher toda a tabela, vai ter uns itens lá. A, B e C. E no A é para fazer o elemento neutro. Pensar qual que é o elemento neutro. Aí, no vídeo do Alan lá, ele tinha falado como é que você olha para uma tabela e descobre qual que é o elemento neutro. Você tem que olhar se aqui vai aparecer, onde vai aparecer aqui uma coluna que seja igual à coluna fundamental e aonde que vai aparecer uma linha que seja igual essa linha fundamental, essa de cima. E aí você marca,
é tal linha, eu vou fazer aqui para não rabiscar essa parte. Vai estar lá e você marca essa linha com essa coluna, deu igual a essa linha fundamental e essa coluna fundamental. Foi igual bem aqui. Então o elemento que aparecer aqui vai ser o elemento neutro. Ele vai aparecer aqui também, ele vai aparecer aqui também. No caso, assim vai estar um F desses aqui, F1, 2, ou 3 ou 4, um deles vai ser o elemento neutro. Você vai ter que olhar a coluna e a linha que vão ser iguais aqui, ó, a linha fundamental e a coluna fundamental. No encontro das duas aqui vai estar o elemento neutro. No item B, quais elementos que tem simétricos. Aí você tem que lembrar da definição de simétrico. Tem que lembrar que quando opera um elemento com o simétrico dele, vai dar igual ao elemento neutro. Então você primeiro tem que ter identificado qual que é o elemento neutro e ver. Quando eu opero uma função com a outra, faço a composição de uma com a outra e dá o elemento neutro, então um é o simétrico do outro. E lembra que tem que acontecer isso à esquerda e à direita. Assim não. A linha vezes A também tem que ser igual a E. A vezes a linha é igual a E, a linha vezes A é igual a E. Nesse caso aqui não seria multiplicação, né, igual eu mostrei aqui o vezes, mas seria a operação de composição. E no item C tem alguns compostos que a gente tem que calcular os valores desses compostos. E acho que compensa eu fazer um pouquinho só disso, do item C. No item C aparece, por exemplo, f2 elevado a menos 1. f2 é uma função. Isso aqui quer saber qual é a função inversa de f2. f2 elevado a menos 1 é a função inversa, que seria o simétrico de f2. Aí você vai ter que olhar na tabela, você já vai ter que ter preenchido isso aqui e ver lá, quando eu opero f2 com uma certa função aqui, f alguma coisa, vai dar o elemento neutro. E operando essa função f com f2 também vai dar o elemento neutro, tanto pela direita quanto pela esquerda. Tanto assim quanto assim e tal. Aí eu vou ter que descobrir qual que é essa função aqui, que quando eu opero com f2 dá o elemento neutro. Aí essa vai ser o f2 elevado a menos 1 que está pedindo aqui. Uma coisa que eu posso pensar também, posso fazer assim, ó. Já é mais chato de fazer isso aqui, ó. Mas dá para fazer assim também. A regra do f2 é levar x em menos x, né? Então a gente pode pensar que f2 é uma função que leva um x aqui em um f de x, e esse f de x é igual a menos x. A gente pode colocar y igual a menos x. f2 é uma função que leva um x em f de x, e a regra dela é que tal que f de x é igual a menos x. Então a gente pode pensar o seguinte: um y que está aqui, f de x igual a y, um y que está aqui é igual a menos x. Então o y está em função de x, e a gente vai e coloca o x em função de y. Vamos então trocar de lado aqui, fica menos x igual a y, e agora multiplicar por menos um dos dois lados, x igual a menos y. Tá? Então aqui está o x em função de y. Então podemos pensar na função inversa, que é para cá, daqui para cá. Ela pega um elemento
e leva no oposto dele. Essa x igual a menos y, x em função de y. Isso aqui é uma função assim, ó. F de y igual menos y. Pode ver que essa função e essa aqui tem a mesma cara, ó. Ambas pegam um elemento qualquer e leva no oposto dele, ó. Pega um elemento qualquer e leva no oposto dele. Simplesmente aqui está sendo usado uma letra y para representar isso e aqui está sendo usado uma letra x. Na verdade é a mesma coisa. Eu poderia ter usado f de z igual a menos e, f de a igual a menos a, tanto faz. Mas a regra permaneceu a mesma. Nesse caso, então, o simétrico de f de 2 é a própria f de 2. Porque a regra continua a mesma coisa. Nesse mesmo item C, também pede para calcular f1 elevado a 2. Tá, f1 ao quadrado, isso aqui, ó. f1 ao quadrado significa que você tem que operar f1 com f1. f1 ao quadrado é o composto de f1 com ela própria também. E qual a operação que vai aqui no meio? É a operação de composição, essa mesma que está sendo usada aqui, ó. E f1 com f1 a gente já calculou aqui, ó, na hora que estava fazendo a tabela. Já foi feito aqui. Isso aqui simplesmente é f4. Ah, eu coloquei 2 aqui, é 1. É f4. Tem outras coisas para fazer também. Tem um f3 ao cubo. Como seria f3 ao cubo? Você vai ter que calcular f3, assim, f3. Faz primeiro isso aqui, por exemplo, e depois faz essa com as duas. Tá? Você vai fazer usando o x aqui, essa regrinha. Faz f3 de x, aí depois faz a composta assim, depois pega essa outra e aplica também, uma de cada vez. E aí depois tem mais uma coisa para fazer que é um composto um pouco maior. Tem que calcular f1 ao quadrado, o composto de f1 ao quadrado com f2 elevado a menos 1 e f3 ao cubo. Dessas coisas que a gente já está fazendo, ó. Composto dessa, com essa e com essa, depois calcular os três. Aí só vai pegar os resultados, então. No caso aqui f2, f4 e com o resultado que der aqui fazer a composta disso tudo.